E é por isso que quando foi me feito o convite para estar aqui nesta noite, eu pensei que seria bom falar sobre oração. Este é um ministério muito bem desenvolvido por nossas irmãs, mas creio que não apenas elas, toda a igreja precisa ouvir a respeito de oração e crescer no que diz respeito à oração. E para isso, então, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós leremos os versículos 9 a 15, todos juntos. Alguns certamente nem precisariam abrir, mas vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 15. Leiamos todos juntos a palavra do nosso Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós clamamos pela Tua iluminação nesta hora. Nos abençoa, a fim de que a Tua palavra seja fielmente exposta e aplicada ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta noite eu tenho por objetivo expor os versículos 9 e 10 apenas de todo este texto que nós lemos, da oração conhecida como oração do Senhor. Alguns a identificam como oração do Pai Nosso, mas o nome mais biblicamente apropriado é oração do Senhor, porque foi o Senhor Jesus quem nos ensinou. E essa oração está dividida em 3 partes. Ela tem um prefácio, no versículo 9a, portanto, vós orareis assim. Depois ela segue com 6 petições, no versículos 9 a 13. E o finalzinho do versículo 13 nós temos uma conclusão, uma doxologia. E quando nós olhamos especialmente para a segunda parte, que eu mencionei aqui, para a parte das petições, dos versículos 9 a 13, nós podemos dividir esses versículos em 2 partes, essas petições em 2 partes. Por quê? Porque as primeiras petições são: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. São 3 petições que não dizem respeito a nós, mas que são direcionadas ao Senhor. Enquanto as 3 últimas petições: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas e não nos deixes cair em tentação. Essas últimas 3 são voltadas a nós, às nossas necessidades. Mas nesta noite nós olharemos apenas para os versículos 9 e 10, percebendo como todos nós, as mulheres e também nós homens, precisamos reordenar os desejos do nosso coração. Precisamos reordenar as nossas orações quando dirigidas ao Senhor. Nós veremos as 3 primeiras petições, mas antes olhemos rapidamente para o prefácio da oração, que começa dizendo: portanto, vós orareis assim. O Senhor Jesus está nos ensinando como devemos orar. Se você se lembra, Jesus está no monte com os seus discípulos, e ele passa aqui no versículo 9 a apresentar um modelo de oração.
Veja que nos versículos anteriores aí, desde o início do capítulo 6, ele está falando sobre a prática da justiça, ele está falando como se deve dar esmolas, ele está falando como se deve orar. Além de dizer no versículo 5 do capítulo 6, que quando orardes, não deveis ser hipócritas, ele também, no versículo 7, diz que nós não podemos orar usando de vãs repetições. Se você é um evangélico de carteirinha, certamente você já se perguntou se você deveria ou não ficar repetindo a oração do Pai Nosso, tendo em vista como ela é vãmente repetida no nosso país por alguns que se dizem aí cristãos. Mas veja, Jesus, ele está de fato condenando a vã repetição, mas isso não quer dizer que nós não devamos orar esta oração, que nós não devamos fazer esta oração. Se nós prestarmos a atenção devida às palavras de Cristo, nós não iremos repetir essa oração de modo vão. E o que é repetir uma oração de modo vão? É repetir mecanicamente, sem pensar no que nós estamos dizendo, apenas repetir por repetir. Repita a oração do Pai Nosso aí 10 vezes, sem pensar muito bem no que você está dizendo. Isso é repetir de modo vão, de modo mecânico, como se essa oração fosse apenas um amuleto. A ideia de Cristo, apresentando essa oração modelo, essa oração padrão, é sim fazer com que nós repitamos ela, mas não sem pensar, não sem ter a consciência do que nós estamos orando e do que nós estamos pedindo, do que cada sentença dessa oração significa. Nós devemos fazer essa oração de cor. Na etimologia da expressão decor, decor significa de coração. E se nós a orarmos de coração, nós estaremos fazendo isso de modo que agrade ao nosso Senhor. E a oração começa nos dizendo: Pai nosso que estás no céu. Essa expressão tem pelo menos 3 implicações para nós. A primeira é que quando nós oramos ao Senhor, nós fazemos uma oração filial. Nós falamos com o nosso Pai. Quando nós oramos, nós falamos com o nosso Pai. É o próprio Cristo quem está dizendo isso. Mas Ele não está dizendo por si mesmo e para si mesmo. Ele está dizendo para que nós também possamos dizê-lo. Jesus está ensinando os seus discípulos a chamar o seu Deus de Pai. E isso era afrontador para os judeus daquela época, que sequer pronunciavam o tetragrama Iavé, sequer pronunciavam o nome de Deus. Para se referir a Deus, eles usavam palavras reverentes, com muito respeito. Jamais chamariam Deus de Pai. Isso era assombroso para eles. Mas Jesus está nos lembrando de um benefício. O nosso Deus é também o nosso Pai. E quando nós nos comunicamos com Ele, nós nos comunicamos como filhos, na qualidade de filhos. Nós somos filhos falando com o nosso Pai. A segunda implicação é que a oração, ela é comunitária. A oração diz Pai Nosso. Não é Pai meu, é Pai Nosso, indicando que nós estamos inseridos numa grande família, com muitos e muitos irmãos. E quando nós oramos de modo representativo, nós oramos ao lado de nossos irmãos e irmãs, não apenas clamando pelo nosso próprio benefício, mas também para o benefício dos nossos irmãos e irmãs. E a terceira implicação ainda do prefácio é que esta, apesar de ser uma oração filial, apesar de ser uma oração comunitária, é também uma oração reverente, porque é o Pai Nosso que está no céu. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, quando você orar, você pode se dirigir a Deus como seu Pai.
e se dirija no plural, como uma comunidade, porque nós somos muitos irmãos clamando ao nosso Pai. Contudo, não se esqueça que Ele está nos céus. E como diz o Salmo 115, e tudo faz como lhe agrada. Jesus aqui aponta para a transcendência de Deus e para a reverência que precisa haver quando nós nos dirigimos ao nosso Deus. Transcendência refere-se à ideia de que Deus está acima de toda a criação. Ele criou todas as coisas, Ele é infinitamente maior que todas as coisas, Ele não está limitado ao tempo, ao espaço. Ele é o Criador e o controlador de tudo. Nós devemos chamar o nosso Deus de Pai, mas não podemos falar com Ele de qualquer jeito. Se você é filho, você sabe que você pode ter um acesso quase que ilimitado ao seu pai. É possível que nem todos tenham esse tipo de relacionamento com o seu pai, mas deveria ser assim. Nós deveríamos ter intimidade, nós deveríamos ter abertura para expor problemas aos nossos pais, a fazer pedidos aos nossos pais, com intimidade. Mas veja, por mais que possamos fazê-lo, nós não podemos falar com o nosso Pai de qualquer jeito. Não se pode dirigir palavras ao nosso Pai de qualquer maneira. É preciso haver reverência, respeito. As implicações desta sentença inicial, elas são bem claras, bem perceptivas, mas em seguida Cristo passa a falar as petições, a nos ensinar a pedir. E como eu já disse, o objetivo aqui de Cristo é reorientar o nosso coração, os desejos que fluem do nosso coração. Geralmente, quando nós oramos, quando nós nos reunimos para fazer petições e reuniões de oração, as nossas orações, elas estão sempre relacionadas a questões financeiras, a questões de saúde ou a questões de relacionamento, geralmente nossas. Geralmente esses são os nossos pedidos. Se você é alguém que frequenta reuniões de oração, você percebe isso semana após semana. Os pedidos sempre são esses. Os pedidos de gratidão são sempre pequenos lá. Tem 2 ou 3. Aí você vai para pedir de intercessão relacionados a finanças, saúde e família, relacionamento. A lista é enorme, é gigante. Eu não estou dizendo aqui que nós não deveríamos orar por essas coisas, nós devemos. Mas se nós olharmos com a devida atenção para esta oração, nós veremos que nós precisamos inverter algumas coisas. Nós precisamos mudar algumas coisas, principalmente a disposição do nosso coração. Essa é a intenção de Jesus aqui. A primeira petição nos diz: santificado seja o teu nome. Nos nossos dias, o nome serve apenas para identificar alguém. Se alguém, em qualquer lugar que seja, lá no meio da rua, gritar Beto, eu tenho certeza que o presbítero Alberto vai olhar. Opa, está me chamando? Eu não sei se você já esteve em algum lugar, dependendo da pessoa é difícil, né? Mas eu já estive e geralmente estou em lugares que outras pessoas têm o mesmo nome que eu. E as pessoas falam, Bruno, eu já estou procurando. Como assim? Alguém está me chamando? Os nomes, eles servem mais para as outras pessoas, para que elas nos chamem e nos identifiquem. E é muito provável que seu pai e sua mãe tenham escolhido seu nome apenas porque eles gostaram desse nome. Eles falam o nome, repetem o nome e falam, puxa, esse nome parece bonito. E então eles escolheram esse nome. Não tem nada de errado nisso. A questão é que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o nome, ele não era escolhido assim. Existia sempre uma razão ligada à natureza da pessoa ou à razão da existência daquela pessoa. É por isso que com alguma frequência nós vemos nos relatos bíblicos pessoas tendo seus nomes mudados. Se você lembrar de Abrão, ele teve o seu nome mudado para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel, Simão para Pedro. E embora não haja um
registro bíblico dizendo que Paulo tenha o seu nome mudado. A Escritura chama Saulo antes da conversão e depois da conversão apenas de Paulo. Assim acontece com o apóstolo Paulo. Os nomes na Escritura têm importância. E qual é a importância do nome de Deus? Por que nós deveríamos orar dizendo: santificado seja o teu nome? Quando nós falamos o nome de Deus, nós estamos nos referindo à natureza de Deus, ao caráter de Deus. O nome de Deus é um nome santo. E quando nós oramos pedindo: santificado seja o teu nome, nós de modo nenhum estamos dizendo que Deus não é tão santo quanto Ele já possa ser. Deus já é santo. Quando nós oramos: santificado seja o teu nome, o verbo aqui está no imperativo. E isso não é porque é uma ordem, mas é porque é uma súplica, é um pedido. Jesus está nos ensinando a termos um coração que suplica, que pede que o nome de Deus seja santificado. É um desejo. Mas veja, o nome de Deus já é santo. Pense comigo, é possível que as minhas ações tornem o nome de Deus mais ou menos santo? Seja sincero. Será que é possível? Será que os meus pecados tornam o nome de Deus menos santo? Antes que você diga que sim, não é possível. O nome de Deus já é tão santo quanto poderia ser. Deus não muda, Deus é imutável. As criaturas não teriam poder de influenciar o que diz respeito à grandeza e à santidade do nome de Deus. Mas quando nós oramos: santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo ao Senhor que o nome dele seja conhecido e reconhecido como santo, seja tratado como santo. É um pedido para que o Senhor seja santificado ou conhecido como santo por meio da minha vida. Não é uma ordem como nós vemos nas cartas, o próprio apóstolo Paulo dizendo: sede santos como eu sou santo, ou o próprio Jesus ordenando isso, não. Lembre-se que as 3 primeiras petições da oração do Senhor estão direcionadas a Deus. E a maior preocupação, a prioridade na oração, a primeira petição é: santificado seja o teu nome. Deus criou todas as coisas para a sua glória. O fim último da nossa existência é a glória de Deus. E quando nós oramos: santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo ao Senhor que mais gente perceba que o nome de Deus é santo e trate o nome de Deus como um nome santo. Nós estamos reordenando as nossas orações. Estamos dizendo: antes dos meus pedidos, antes da minha intercessão, antes de eu orar pelos meus filhos, antes de eu orar pela minha família, antes de eu orar pela minha saúde, eu quero que o nome do Senhor seja santificado. Eu estou dizendo que o nome de Deus deve ser percebido como santo. Não é um pedido moralista, não é um pedido legalista. A ênfase de Cristo aqui está em corrigir a nossa conduta, está em corrigir as direções do nosso coração. Nós não podemos acrescentar nada ao nome de Deus, à santidade de Deus, mas nós devemos promover a glória do nome de Deus. Nós devemos nos esforçar para que o nome de Deus seja conhecido e adorado como um nome santo. A segunda petição está no versículo 10 e diz: venha o teu reino. E essa aqui talvez seja a petição que mais tem sido alvo de uma interpretação errada. O reino do qual Jesus está falando é o reino que ele inaugurou com a sua vinda. E vejam, irmãos, Jesus está no monte, naquele sermão conhecido como o Sermão do Monte. É apenas o início do ministério terreno de Jesus. Muita coisa ainda vai acontecer
com Jesus, os seus discípulos, até que ele seja crucificado e depois ressuscite. Mas o reino está sendo inaugurado, o reino está sendo entregue ao Filho do Homem, a Cristo Jesus. O reino que está sendo inaugurado, ele é um reino que tem o seu rei sentado à destra de Deus, que tem o seu rei com todos os seus inimigos à destra ou debaixo dos seus pés. É um rei que tem o cetro em suas mãos, que governa. Mas esse reino ainda sofre com assolações do inimigo. Esse reino ainda tem glórias futuras a serem manifestadas. Contudo, quando Jesus nos ensina, Ele está nos ensinando a fazer uma oração missionária. Ele está pedindo a Deus que manifeste a sua você ouvir músicas que falam a respeito da oração do Senhor, muitas delas vão dizer, quando chega nessa petição, venha o teu reino, eles vão repetir, faz o céu descer, faz o céu descer. Meu irmão, a única vez que alguma coisa caiu do céu, não foi coisa boa. Então, a ideia aqui do texto não é fazer com que o céu desça e venha para cá, não. Esquece isso. Não seria bom para nós esse tipo de coisa. A ideia de venha o teu reino é que o reino de Deus seja expandido, o reino cresça, o reino seja mais bem estabelecido, que aquele reino que foi inaugurado por Cristo varra, encha toda a terra. Esse deve ser o nosso desejo. Veja, antes de orar pelas nossas necessidades, queridas irmãs, antes de orarmos por filhos, antes de intercedermos por aqueles que necessitam de cuidados, nós devemos orar, dizendo, venha o teu reino. Que o teu reino, Senhor, que já foi inaugurado, ele seja plenamente estabelecido, ele avance, ele alcance pessoas em toda a face da terra. E veja, a única forma de fazermos o modo avançar de modo ativo é participando do projeto. Eu desconheço um relato bíblico e desafio você a encontrar um relato bíblico de alguém que tenha sido convertido apenas pela oração de alguém. Não existe. Ninguém nunca foi convertido pela oração. Não estou dizendo aqui que nós não deveríamos orar pela conversão de pessoas. Nós devemos. Mas a Escritura nos diz qual é o meio pelo qual a salvação, a conversão acontece. É por meio do ouvir da palavra. Ninguém se converte orando. Se eu ficar orando aqui, Senhor, converte o presidente, Senhor, converte o presidente. É verdade, eu deveria fazer isso. Eu e você deveríamos orar constantemente por isso. Mas nada será feito de modo sobrenatural apenas pela nossa oração. É necessário que alguém se levante e confronte aquele homem pecador e diga, arrependa-se dos seus pecados, confie em Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Nós devemos orar que a pregação do Evangelho avance, que a pregação fiel do Evangelho aconteça e alcance de modo eficaz os eleitos de Deus. E vejam, meus irmãos, nós devemos desejar isso.
se nós estamos reordenando os desejos do nosso coração, as nossas petições que são direcionadas a Deus. Nós devemos desejar o crescimento do reino, nós devemos desejar o avanço missionário. Isso quer dizer que nós estamos orando pelo crescimento do reino e também nos comprometendo a pregar o Evangelho. E também nos comprometendo financeiramente a sustentar missionários que estão no campo missionário. Isso quer dizer que nós estamos nos comprometendo a enviar aqui, desta igreja, pessoas que vão para pregar o Evangelho, que vão se dedicar a pregar o Evangelho. O reino de Deus cresce através da nossa oração, do nosso coração bem orientado. Mas a oração é um dos elementos, acompanhado de ações ativas, direcionadas para o crescimento deste reino. E nós precisamos reconhecer, meus irmãos, aqui, que por mais que eu e você já tenhamos feito essa oração várias vezes, na verdade, nós dizemos: venha o teu reino, mas o que nós mais desejamos é que o nosso próprio reino permaneça, e não o do nosso Deus. Talvez você já tenha orado, dizendo ao Senhor assim: Senhor, venha o teu reino, mas antes, permita que eu me case. Senhor, venha o teu reino, mas antes permita que eu tenha filhos e os veja. Senhor, venha o teu reino, mas antes permita que eu veja os meus netos. Senhor, que o teu reino venha, mas será que eu poderia primeiro desfrutar daquela posição que eu tanto almejei, daquele salário? Senhor, venha o teu reino, mas será que antes eu poderia desfrutar de uma viagem? Senhor, venha o teu reino, mas será que antes eu poderia desfrutar de qualquer benefício terreno? Meus irmãos, o Senhor Deus conhece a intenção do nosso coração, e Jesus está corrigindo aqui o nosso coração de modo bem eficaz, dizendo: se importe primeiro com o meu nome, se importe primeiro com o meu reino. E como diz a sequência desse mesmo capítulo, as demais coisas vos serão acrescentadas. A terceira e última petição está aí no final do versículo 10, que diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui nos sobrevém um questionamento: a vontade de Deus não é sempre realizada? E se ela é sempre realizada, por que deveríamos nós pedir pela realização da vontade de Deus? Bom, a resposta é sim e não. A vontade de Deus, sim, é sempre realizada, e não, nem sempre é. Por quê? Na teologia, nós dividimos a vontade de Deus em pelo menos dois aspectos, como vontade decretiva e vontade preceptiva. O que significa isso? Vontade decretiva é a vontade de decreto, é a vontade secreta do Senhor que nós não conhecemos. O nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas, que controla todas as coisas, e tudo Ele faz como lhe agrada. Nós não conhecemos a vontade decretiva de Deus. Um exemplo é o dia da sua morte. Você não sabe. E é bem bom que você não saiba, mas Deus já sabe. Deus já decretou. A vontade preceptiva de Deus, a outra vontade de Deus, é a vontade conhecida de Deus. É a vontade que nós temos acesso, a palavra de Deus. E essa vontade, a vontade preceptiva, a vontade conhecida, a vontade revelada do Senhor, nem sempre é cumprida. Se você pensar na lei moral, nos 10 mandamentos, eu tenho certeza que não resta um. Você certamente já quebrou todos. E Jesus está se referindo a essa vontade, a vontade conhecida, a vontade revelada de Deus. E quando nós oramos para que a vontade de Deus seja feita,
na terra como no céu, nós estamos pedindo ao Senhor e também nos comprometendo a cumprir a sua vontade revelada. Por que o Senhor usa essa expressão da vontade feita, a vontade deve ser feita na terra como é feita no céu? É porque os anjos que estão no céu, eles não descumprem a vontade de Deus. Eles não quebram a lei de Deus. Eles estão sempre vivendo em conformidade, inclusive com essa aqui, com essa vontade revelada a nós. Eles estão sempre em conformidade com essa lei. Nós, porém, não estamos. A quebramos constantemente, inclusive sem saber que quebramos. Davi mesmo orou, pedindo perdão pelos pecados que porventura ele tivesse cometido, que ele sequer sabia. Porque de tão pecadores que somos, pecamos sem saber que estamos pecando. Tiago nos exorta em sua carta dizendo: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Meus irmãos, nós ousamos, e as mulheres da SAF também, vocês e eu, todos nós aqui, nós ousamos em nossas orações pedir a Deus coisas de acordo com a nossa própria vontade. Nós dizemos assim: Senhor, eu sei que o Senhor é soberano, o Senhor sabe todas as coisas, eu sei que o Senhor é bom e misericordioso, mas veja bem, Senhor, eu tenho um plano perfeito, eu tenho um plano que é ótimo, será que o Senhor não poderia atender aqui o meu pedido? Eu sei, Senhor, como glorificar o teu nome, permita que eu faça isso do meu jeito. Quando nós oramos a terceira petição, meus irmãos, nós estamos realinhando também as nossas prioridades, nos lembrando que a mesma satisfação que é encontrada no céu pelos anjos, em fazer a vontade de Deus, em cumprir plenamente a vontade de Deus, deveria ser percebida em nosso meio. Como é possível eu orar: Senhor, faça-se a tua vontade na terra como no céu, se eu não gasto tempo com esse livro aqui, se eu não conheço esse livro aqui? O povo de Deus foi identificado ao longo da história como o povo do livro. Se você é alguém que diz assim: olha, eu tenho uma dificuldade para ler, eu não gosto muito não, sabe? Prefiro assistir o filme do que ler o livro. Meu irmão, no que diz respeito à sua fé, você precisa ler. Não é à toa que o Evangelho, aonde chegou, levou consigo a alfabetização. Não é à toa. É porque nós precisamos gastar tempo com esse livro, conhecendo a vontade do nosso Deus, para que então possamos fazer a vontade do nosso Deus. O desejo mais profundo dos crentes, de acordo com a terceira petição da oração do Senhor, o desejo mais profundo dos crentes é que a obediência prestada ao Senhor nesta terra seja tal qual aquela que é dedicada a Deus nas regiões celestiais, com alegria, de modo constante e incansável. Concluindo, meus irmãos, diante destas três petições, eu tenho alguns questionamentos para fazer a vocês, a fim de que vocês avaliem os seus corações. Será que os nossos olhos desejam contemplar Cristo exaltado em todas as nações? Será que nós oramos: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, e nos comprometemos não só a entender o que essas petições dizem, mas nos comprometemos ativamente a participar dessas coisas? Será
que o nosso coração está de fato orientado nesse sentido? Será que o nosso coração anseia pelo pleno estabelecimento do reino de Deus? Será que nós temos lutado diariamente para isso? Será que nós acordamos de manhã, oramos, lemos a palavra de Deus e quando saímos de casa, passamos a orar ao Senhor, pedindo por uma oportunidade, para que cruzemos com alguém, para que encontremos com alguém, para que iniciemos uma conversa com alguém e terminemos essa conversa anunciando Cristo Salvador? Será que nós temos lutado internamente e nos nossos lares para que a vontade de Deus seja feita aqui no nosso meio como é feita no céu? Será que nós nos dedicamos tanto a conhecer essa vontade e a aplicar isso à nossa vida, à vida da nossa família, dos nossos filhos, na nossa igreja? Essa oração foi ensinada por Cristo aos seus discípulos, porque Cristo sabia que os seus discípulos estavam mais preocupados com coisas terrenas do que com o seu nome, o seu reino e a sua vontade. E o que Jesus faz é mudar as prioridades. Jesus corrige os anseios do coração daqueles discípulos. E Ele está corrigindo os anseios do nosso coração também. Perceba que nós gastamos um bom tempo aqui olhando para as 3 das petições, para metade das petições, e nenhuma delas fala das nossas necessidades. Nenhuma delas se preocupa em fazer uma intercessão de uns para com os outros. Nenhuma delas coloca uma necessidade humana aparente. A prioridade da nossa vida não é a satisfação pessoal, não é a satisfação material, que são temporárias, que são vãs, que passam. Mas é o comprometimento com o nome de Deus, com o reino de Deus e com a vontade de Deus. Nós somos ensinados nesse texto, pelo próprio Cristo, a reorientar os desejos do nosso coração. A reorientar. Portanto, queridos, quando nos reunirmos para orar, que sejamos prontos e rápidos a orar pelo nome de Deus, a orar pelo reino de Deus, a orar para que a vontade de Deus seja cumprida. E depois, gastemos tempo falando a respeito das nossas necessidades. Deus queira e me dê a oportunidade de expor os demais versículos desta oração a vocês. Mas nesta noite, o que o Senhor Jesus nos ensina é que nós devemos reordenar os desejos do nosso coração, clamando pelo seu nome, pelo seu reino e pela sua vontade. Amém.